surgiram algumas questões sobre a fala de ontem, da questão dos presídios, com o que tem a ver com a segurança pública. Vamos lá, isso é fácil, isso é a mesma coisa do resultado de 2 mais 2, para compreender isso. Vamos, ao Estado brasileiro não é dado o direito de segurar no presídio, não pode segurar ninguém perpetuamente no presídio. Muito menos por obviedade, não pode executar alguém, não pode enforcar alguém, não pode dar uma injeção letal em alguém, não pode dar um tiro no peito de alguém. Em outras palavras, de maneira nenhuma o Estado brasileiro pode executar alguém. Então a maneira de punir da legislação brasileira é prisão. Existe uma diferença entre prisão, tempo de pena e sentença e cumprimento de pena. Vamos lá, o camarada, a pessoa pode ser sentenciada com 200 anos de pena, não vai ficar preso por mais de 30 anos. Essa é a legislação brasileira. Que, diga-se de passagem, quem faz são os congressistas, que ficam aí agitando as redes sociais, aí, ao invés de estar trabalhando, fica aí agitando a galera, enquanto o STF. O STF executa leis, não cria leis, cria no máximo jurisprudência. Isso é outra história. Mas enfim, então, ao Estado brasileiro não é dado o direito de segurar perpetuamente, não é dado o direito de legalmente matar alguém. Então, 30 anos preso. Então vamos lá. O cidadão, ou cidadão, enfim, o indivíduo vai cumprir pena, vai ficar 30 anos no máximo lá no presídio. Quando o Estado abandona aquela pessoa lá, aquela pessoa está sendo aliciada pelo crime organizado, que tomou conta dos presídios. Ele não está sendo recuperado para voltar para o convívio com a sociedade, mas vai voltar. Essa pessoa não vai ter uma colocação, um trabalho para ter o seu sustento. Ela vai fazer o quê? Ela vai voltar a delinquir, ela vai voltar por crime. Ela vai se sustentar através do crime. Então, é pouco inteligente bater palmas quando vê presídio lotado, quando vê os caras lá, cumprindo pena, abandonados lá. Isso não é conversa de comunista. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo comunismo. Isso não é conversa de ativista de direitos humanos. Isso nesse caso aqui, é só inteligência mesmo. É questão de obviedade. Analisa. A pessoa está presa, não está sendo cuidada para voltar para a sociedade, convívio com a sociedade, não está sendo preparada para buscar o seu sustento trabalhando dignamente. O que vai acontecer? Vai voltar para as ruas, vai voltar a delinquir, vai voltar para o crime. E a sociedade vai ser vítima disso. Essa mesma sociedade que está aí na internet prestando apoio para agitadores. O que tem de agitador aí candidatando e ganhando sem ter nenhuma proposta, sem ter nenhuma capacidade de produzir alguma coisa de útil para o país é uma grandeza. Então, lamentavelmente, o próprio eleitor descuidado, aí está elegendo candidato através de rede social, que agita mais, ganha mais voto, e o país vai afundando. E agora, aproveitando aí, porque um problema que foi recentemente aí discutido e regulamentado pelo Congresso, por exemplo, das saidinhas, o ministro André Mendonça, diga-se de passagem, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, agora já está sendo atacado pelos bolsonaristas, desavisado, sem conhecimento jurídico, sem noção de política. O ministro está sendo atacado, estão dizendo que ele é traidor. Por quê? Porque ele julgou um caso específico de um detento em Minas Gerais que tinha o direito da saidinha, e o ministro concordou que ele continuasse tendo a saidinha. O ministro não está sendo comunista, o ministro não está sendo ativista de direitos humanos, o ministro está sendo técnico, ele é conhecedor do direito. Existe a anterioridade da lei penal. A lei penal, ela só retroage em benefício do réu. Então a saidinha para quem já estava preso, ela vai continuar. Isso não é culpa do STF, isso é culpa do legislador que deixou isso lá na lei. A lei veio agora proibindo as saidinhas. Ok, vai passar a valer para quem for sentenciado a partir do momento que promulgou a lei. Então precisa compreender essas coisas, porque quem cria as lambanças das leis é o Congresso. Esse mesmo Congresso, muitos congressistas ficam agitando nas redes sociais, estumando o eleitor contra o STF. Aí fica fácil pro político. Ele sabe que ele tem o voto fácil, ele sabe que o eleitor é desatento, ele sabe que o eleitor não tem noção nenhuma. Vai lá atacar. E por coincidência, essa sentença foi proferida pelo ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Imagina se isso fosse pelo ministro Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Imagina se isso fosse pelo
o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer. Imagina se isso fosse de algum outro ministro da corte que foi indicado pelo presidente Lula ou a ex-presidente Dilma Rousseff. Imagina o bafafá que daria isso. Então o ministro André Mendonça, ele não é comunista, ele não é ativista de direitos humanos, ele é um técnico do direito e ele entende, chama-se anterioridade da lei penal. Ela não vai retroagir para prejudicar o réu, ela só retroage em benefício do réu. Isso está lá, é lei. Isso não foi criado pelo STF, isso não é jurisprudência, isso é lei, isso foi criado pelo Congresso. O mesmo Congresso que agita aí, que está cheio de agitador lá eleito no Congresso Nacional, por desatenção do eleitor. E aí o eleitor vai atacar o STF. Lá no STF, por exemplo, inclusive, só tem um ministro lá que já foi parlamentar, mas ele não é parlamentar constituinte. O ministro Flávio Dino, por acaso, já foi deputado federal, foi governador do Maranhão por 2 mandatos, foi senador, por último estava como ministro da Justiça quando foi indicado pelo presidente Lula para ser ministro do STF. Então precisa conhecer melhor a composição dos poderes, como é que funciona, para poder não cair nessa agitação. Tem gente se dando muito bem em cima da ignorância do povo e o país afundando. Bolsonaro fica lá agitando, continua agitando, já falei isso ontem, ganhando 2 aposentadorias, ganhando 60 mil do fundo partidário via PL, que paga para ele sair falando asneira país afora, e o povo aplaudindo aquilo. Isso não vai, o país só vai afundar com isso. Tem que cobrar responsabilidade, tem que cobrar para que esses agitadores, esses detentores de mandatos que ficam agitando nas redes sociais, manda eles lá proporem, fazer proposta para mudar a lei. Você muda o país, não é com gritos, não é com idiotice de atacar a corte, muda o país com legislação. Cobre o seu político, ou qualquer político que esteja lá, não precisa ser o seu, o que você votou nele, ou qualquer parlamentar está lá para trabalhar para o país. Eles estão eleitos, eles recebem muito bem para isso. Não é para ficar agitando, não é para ficar idiotizando o eleitor, não é para ficar causando essa rixa no país, essa divisão. Isso é bom para eles, essa divisão aí. Então, a situação do presídio, para concluir, então é isso. O preso está lá, não está sendo recuperado, ele vai voltar para a rua, ele não é capacitado para trabalhar, para ganhar seu sustento, ele vai voltar a delinquir, ele vai voltar a cometer crime, ele vai voltar a pegar o cidadão de bem na rua. E o cidadão de bem, quando vê ele preso lá, está aplaudindo, vai lá cobrar para que melhore aquelas condições. Isso não é conversa de comunista, isso não é conversa de ativista de direitos humanos, é conversa de gente inteligente, que vai conviver nessas ruas aí do Brasil depois, tem que conviver com essa galera aí. Então eles têm que estar recuperados para poder estar na rua. Porque o Estado, eu repito, o Estado brasileiro não pode segurar ele perpetuamente lá. O Estado brasileiro não pode, muito menos, matar o prisioneiro. Então precisa recuperar ele, porque ele vai voltar para a rua em algum momento. 30 anos passam rápido. São 3 décadas. Isso quem fica lá esse período todo. Porque tem a regressão, nem todos são condenados esse período todo, para começar. E depois tem a regressão de regime, aquela coisa toda, o cara vai para a rua rápido. Está lá na lei que o parlamentar agitador criou. Não foi o STF. Então esse cidadão vai voltar, ou essa cidadã vai voltar para o convívio, não tem condição de buscar o seu sustento, vai fazer o quê? Vai roubar, vai matar, vai delinquir de alguma forma, vai cometer crime. Então é isso, a questão da segurança pública vai piorar, que eu estou dizendo é por isso, porque abandonaram os presídios. Então o país hoje está só aquele desvio de verba, aquela baderna toda, a arrecadação é monstruosa, mas o desvio é gigantesco, e o povo batendo palma aí, achando um bandido melhor do que o outro, um político bandido melhor do que o outro, um agitador, quem agita mais. Temos lá em São Paulo um exemplo, Pablo Marçal. Qual é a capacidade política daquele cidadão? Está lá, candidato à prefeitura de São Paulo e bem avaliado nas pesquisas de opinião. Olha para onde isso vai parar. Então o eleitor precisa ficar atento, usa rede social em favor do eleitor, em favor do Brasil. Estão afundando esse país, estão deixando a idiotice tomar conta. Então é isso aí, era para esclarecer basicamente a questão, o que tem a ver os presídios com a segurança pública.